Oiê, amigas da Bíblia, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura? É isso aí, um exército de mulheres estão sendo levantadas por Deus para essa geração, estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, para se tornarem mulheres ainda mais abençoadas, prósperas e mulheres edificadas. Bora lá? Em Romanos capítulo 10, a gente pode ver que, mais uma vez, Paulo está dizendo: o desejo do meu coração e a minha oração é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Por quê? Os judeus, o povo, eles eram extremamente eufóricos porque eles conheciam o quê? Se achando que conheciam melhor a Torá que todo mundo, que eles eram os bambambam na lei, que eles conheciam tudo porque eles eram os filhos de Abraão, descendente de Davi, etc. Mas Paulo está dizendo, olha, conhecer a Torá, conhecer a lei, porém sem obedecer, não adianta nada. É entusiasmo sem entendimento. Porque quando você entende algo, você aprende e coloca em prática e muda a sua atitude errada. Pelo contrário, eles conheciam, sabiam, mas não obedeciam. Pelo contrário, tinha orgias, tinha bagunça, tinha deslealdade, tinha tudo que era errado. Então, ou seja, no conhecimento da letra, eles eram top. Porém, no conhecimento junto com o entendimento da palavra em obediência, eles eram nota 0. Então Paulo fala, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige o quê? Obediência a todos os seus mandamentos. Então, ou seja, Paulo está dizendo, não adianta você saber tudo, conhecer tudo, porém vocês não têm obediência aos mandamentos de Deus. Então ele está dizendo, vocês precisam crer em seu coração que sim, Jesus veio, ele morreu, ressuscitou dos mortos e a lei que ele traz hoje não é abolindo a lei de Moisés, porém é assegurando que devemos obedecer à palavra de Deus, declarando com a nossa boca que conhecemos a palavra, somos modificados por ela e não seremos jamais envergonhados. Porque aqueles que usam a palavra de Deus apenas para o conhecimento da teoria, sempre está envergonhando o Evangelho de Cristo. Porque quando você conhece a palavra no entendimento, sem entusiasmo, sem aquelas emoções de bambambam, você se torna uma boa pessoa. Por quê? Porque você começa a agir conforme Deus quer. Então aí você começa a ser uma mulher boa em casa, no trabalho, em todos os lugares. Você se torna uma mulher melhor. Nós nos tornamos mulheres melhores quando nós nos dedicamos a Deus sem entusiasmo, mas com entendimento da palavra de Deus. Porque entusiasmo passa, mas a palavra de Deus não passa. Em Mateus fala, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda a imundícia. Então, ou seja, eles se vestiam da maneira que a lei pedia, mas não amavam seu próximo. Eles estavam nos templos sempre que necessário, mas não tinham misericórdia das pessoas. Eles cantavam os belos hinos de louvor a Deus, mas seu coração estava cheio de inveja, estava cheio de maldade. Eles iam no templo, escutavam a palavra, se batiam no peito porque eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés, porém eram homens profanos que faziam orgias com outras mulheres, era mulher com mulher, homem com homem. Então, ou seja, o que adiantava tudo isso? Então ele está dizendo, não adianta nada disso, é necessário nascer de novo, é necessário conhecer a Cristo, é necessário conhecer os mandamentos de Deus e obedecer, não pelo entusiasmo de ir só pela teoria, mas na prática. Então Paulo, mais uma vez, está dizendo, vocês ouvem o Evangelho, mas se recusam a crer nele, rebelando contra as verdades de Cristo. E foi isso que aconteceu com muitos judeus que ouviram sobre Jesus, não creram, mas zombavam. E a decisão que Paulo estava tentando fazer com que eles tivessem era aceitar o Evangelho de Cristo e ter uma vida mudada. Então Paulo, mais uma vez, fala aqui,
Ele diz exatamente assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Perdido? Não, será salvo. Ele diz também: nesse sentido não há diferença entre judeu e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam. Então ele está dizendo: olha, não é porque vocês são judeus, porque vocês são romanos e porque outros são gentios, que eles não merecem a salvação. Não, para Deus é tudo igual. Ele veio para todos, ele mandou seu filho para todos. Então ele diz: como poderá vocês não acreditarem nisso? Eu me sinto triste porque, por mais que eu fale, vocês não escutam. E uma coisa é certo que Paulo aqui está também ensinando para nós, Igreja do Senhor, nesse tempo presente. Mas como poderão invocá-lo se não crerão nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Como ouvirão se não falam? Como que o povo do mundo vão conhecer a Cristo se a igreja tem uma imagem suja? Se a igreja não sai para pregar, não somente falando da Bíblia, mas também pregando com as suas atitudes, com as suas atitudes certas? É isso que nós precisamos. Como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhe falar? Como que a igreja hoje vai sair pregando a palavra de Deus, falando a respeito de Cristo, vivendo torto, sujo, imundo, mentindo como os que estão mentindo lá fora, traindo como que estão traindo lá fora, enganando como estão enganando lá fora? Como que a igreja vai representar Cristo? Como? Nós precisamos, antes de representar Cristo dentro da nossa casa, representar Cristo dentro da nossa igreja, representar Cristo dentro do nosso trabalho. Porque eles olhando para a gente vão ver primeiro Cristo em nós. Eles vendo o povo do mundo, o povo que não conhece a Jesus, eles precisam primeiro ler Cristo em nossa vida. Como vão acreditar na igreja de hoje, se a própria igreja de hoje só escandaliza? E tudo que vai falar é dinheiro, é dinheiro. O foco da igreja, o foco do verdadeiro evangelho de Cristo, não é comprar bancos luxuosos, não é comprar ares condicionados, não é dinheiro, comprar tudo do melhor, tudo do conforto. É evangelho de Cristo. Não estou dizendo que uma igreja não possa ter conforto, não, mas o foco, eu repito, o foco não é esse, o foco é Jesus. Passamos muito tempo querendo dinheiro, querendo fama, querendo status, e isso não é da vontade de Deus. Esse não é o evangelho de Cristo. E é por isso que muita gente fala: eu ir para a igreja para ser igual fulano, cicrano, bertano. Não, nós não estamos perdendo o centro do verdadeiro evangelho. Então, ou seja, a mensagem do Senhor precisa ser pregada, mas pregada conforme a Bíblia manda e não conforme os pastores querem, para depois falar quem quer, igual o Silvio Santos quer dinheiro, ou melhor, quem quer me dar dinheiro. Não, precisamos mudar, a igreja precisa mudar. E como diz aqui, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Deus quer sim que nós tenhamos uma vida boa. Deus quer sim que você tenha sua casa. Deus quer sim que as igrejas do Senhor sejam prósperas. Mas o foco não é dinheiro. O foco não é status. O foco não é fama. Tem gente levando mais fama do que Jesus aí. Olha, se você compartilhar essa mensagem, Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma casa. Mentira. Não, Deus não precisa do nosso compartilhamento em Facebook, Instagram, em TikTok, seja onde for. Não, precisamos compartilhar a palavra. Deus não vai dar bênção para ninguém porque compartilha uma palavra lá no YouTube. Não. A gente pede para quê? Olha, compartilha essa palavra para alguém. Agora, não dizendo, Deus vai te dar se você compartilhar. Não, Deus não merece esse tipo de coisa suja. Ele é Deus santo, Ele é Deus puro. Então, ou seja, isso que Paulo está sentindo. Gente, eu estou falando para vocês, por favor, mudem o comportamento. Mas existem pessoas que não querem mudar, faz parte. Mas ele está dizendo, todo dia eu abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então, ou seja, Romanos 10 é um capítulo essencial para compreendermos a mensagem bíblica e também como podemos aplicá-la em nosso dia a dia. Sua relevância pendura mesmo nos dias de hoje. Mesmo em 2024, está dizendo, desafiando a gente, vão viver de acordo com a vontade de Deus. Param de ser incrédulos, param de ser mentirosos, param de ser enganadores. O evangelho de Cristo é vida, é verdade, é bênção e o foco é Cristo. Devemos sim buscar uma vida de acordo com a vontade de Deus. E é importante
importante continuarmos estudando as Escrituras e buscando nela uma compreensão mais profunda da mensagem divina. Então, que o Senhor te abençoe. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, assim como falou no meu. Nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até lá, fiquem na paz do Senhor.